Muito boa tarde, estamos de volta, agora na presença do professor Sandro Amadeu Cerveira, o grande querido reitor da Universidade Federal de Alfenas, nosso amigo, né, Beto? Apresenta aí o Sandro. É um grande prazer recebê-lo aqui mais uma vez em nossos estúdios para um bate-papo. Nós gostamos e cremos que os ouvintes também gostam, né? A sua presença aqui é muito importante, né? O senhor e hoje também com a professora Mariane nos ajudando, e esperamos que seja um bate-papo bem bacana, bem esclarecedor para os nossos queridos ouvintes. Sebastião e Tonon, Mariane, é uma alegria para mim, os ouvintes. Para mim, estar aqui é sempre uma alegria e poder contribuir para a gente melhorar a qualidade da informação para as pessoas, né, para os nossos concidadãos aqui de Alfenas, da região que estão nos ouvindo. Eu fico muito agradecido pelo convite, sempre que possível estarei presente e muito obrigado mesmo, uma boa tarde a todos. É isso aí. Quer Eu começar a pergunta já ou não? gostaria de fazer uma pergunta aqui para ele já, logo assim, né? Já vamos começar já, explorar o Sandro aí, vamos lá. Acredito, professor, que o senhor deva ter tido assim muita relutância antes de tomar a medida de paralisar as atividades da Universidade Federal de Alfenas em virtude do coronavírus. Mas, no meu entendimento, isso é importante, né? Evitando que haja contaminação, que haja proliferação desse vírus que ninguém ainda conhece, é um inimigo invisível, né? Mas eu gostaria de saber assim, para o senhor foi bem complicado tomar essa medida, não foi? Então, nós estávamos analisando desde já mais de uma semana, acompanhando, tomando as medidas preventivas que eram possíveis e recomendadas naquele momento. Mas a partir de um determinado momento, pelo aumento do número de casos, e nós nomeamos já na semana anterior, quando eu estava em afastamento, o professor Alessandro nomeou um comitê de enfrentamento composto por colegas da Unifal, que são pesquisadores, colegas que são gestores, para a gente pensar isso juntos. E aí, nessa semana, nós também, e desde a semana passada, eu estava conversando com o MEC, conversando com os reitores das outras universidades federais mineiras, e o processo foi um processo de bastante discussão, porque é muita responsabilidade a tomada dessa decisão, porque tem impactos para a vida de todos nós, tem impactos para a vida da cidade, tem impactos econômicos, mas na segunda-feira nós tivemos duas reuniões que definiram essa tomada de decisão, não foi uma decisão minha sozinho, né? Enquanto o professor Alessandro estava nos representando em Belo Horizonte na reunião do FORIPS, que é o Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior de Minas, eu estava reunido com o nosso comitê de enfrentamento da crise. E simultaneamente as duas reuniões foram ocorrendo e em Belo Horizonte, o conjunto, né, inclusive com a participação do professor Alessandro na decisão, as universidades públicas do estado de Minas Gerais decidiram juntas, inclusive na presença do secretário, do subsecretário de saúde do estado, que a partir desta quarta-feira nós faremos a paralisação das nossas aulas presenciais. E aí nós aqui em Alfenas, também em contato com os colegas de Belo Horizonte, no nosso comitê de enfrentamento, por unanimidade, decidimos também por essa suspensão. É uma medida que não é fácil, como você bem disse, mas é uma medida responsável, e eu queria, não sei se eu posso estender um pouquinho, mas eu queria justificar o porquê dessa decisão. Eu sei que muitas pessoas já ouviram isso mais de uma vez, mas eu queria clarear mais uma vez por que tomamos essa decisão. E aí eu estou falando nós da Unifal, logo depois a própria cidade, né, através da prefeitura e do comitê de enfrentamento da cidade, e agora o próprio estado de Minas Gerais, e as universidades públicas e algumas, eu acho que a grande maioria também das universidades privadas. Por que essa decisão ela é importante? Os especialistas têm dito que a grande questão não é se as pessoas entrarão ou não ao longo do tempo em contato com esse vírus. As pessoas entrarão em contato. Em algum momento elas entrarão em contato. Ué, mas então por que tomar todas essas medidas agora? Nós vamos evitar que as pessoas eventualmente se contaminem?
A questão não é essa, a questão é a velocidade do contágio. Se nós tivermos um contágio, e esse vírus ele é muito eficiente, vamos dizer, do ponto de vista biológico, no contágio, se nós tivermos um contágio muito grande de muitas pessoas ao mesmo tempo, nós vamos gerar uma sobrecarga no sistema de saúde municipal, estadual, federal, e essa sobrecarga é ela que aumenta de maneira muito significativa o risco de nós termos perdas vitais, porque alguns têm dito, e isso não é falso, que em geral o impacto, né, para 80% dos casos, o dano que o vírus em si causa ao indivíduo, sobretudo se for jovem, tiver com boa saúde, ele é baixo. Mas qual é a questão? As demais pessoas que precisarem de atendimento, e se for um número muito grande, elas vão sobrecarregar os hospitais. Então, por exemplo, a Alfenas região nós temos em torno de 20 e poucos leitos de UTI para o atendimento das pessoas, que em geral atende. A pessoa teve um ataque cardíaco, teve um acidente, ela vai precisar de uma UTI. Esse número de leitos que nós temos na cidade, que atende a região inteira, 500 mil pessoas, ele atende. Mas se nós tivermos, por exemplo, 100 pessoas, e 100 pessoas em 500 mil é um número pequeno, se nós tivermos 100 pessoas precisando de uma UTI por conta da questão das complicações respiratórias, essas pessoas não terão como ser atendidas e elas vão sobrecarregar, elas vão ocupar os leitos, e aqueles que sofrerem acidentes, aqueles que tiverem outras doenças não terão. E isso gerará, isso é verdade para o país inteiro. É um caos, né? Geraria um caos e geraria morte. Então, assim, o que é essa decisão? Chama-se, tem dois nomes, mas eu vou usar o que está sendo mais comum, que é afastamento ou distanciamento social. Na medida em que nós nos distanciamos uns dos outros, nós diminuímos a velocidade da contaminação. E ao diminuir a velocidade da contaminação, os casos vão aparecendo pouco a pouco e o sistema de saúde consegue atendê-lo, né? Então, essa decisão ela vai nesse sentido. E na Unifal nós decidimos não apenas suspender as atividades presenciais, mas nós também determinamos que todas aquelas atividades administrativas da universidade que puderem ser, inclusive para os nossos terceirizados, que puderem ser feitas remotamente, essas atividades deverão ser feitas assim. Aqueles casos que nós precisarmos das pessoas para manutenção de serviços essenciais da universidade, essas pessoas serão convocadas. Mas com isso nós vamos reduzir de maneira muito significativa a presença, o contágio e a interação dentro da universidade. Quanto menos pessoas, melhor. Exatamente. Professor? Eu gostaria também até de perguntar aqui, depois vamos passar para o professor Tonon, para a professora Mariane. Houve muitas reações contrárias à sua medida dentro da nossa instituição? Na verdade, a gente até esperava mais, mas à medida que nós explicamos isso que eu acabei de explicar, rapidamente as pessoas começaram a entender e começaram a perceber a gravidade. Inclusive pessoas que estavam até fazendo brincadeiras anteriormente, né, perceberam quando os especialistas, os colegas cientistas da área começaram a explicar, entenderam, e hoje eu diria que nós temos uma tranquilidade dentro da universidade, na medida em que as pessoas estão compreendendo. É claro que um caso ou outro das pessoas não entenderem a medida sempre vai acontecer, mas hoje eu diria que estamos bastante tranquilos. Não há uma unanimidade em tudo, né? Não, nunca tem. Nunca vai haver isso, né? E a gestão é isso, tomar decisões difíceis. Eu creio, Meira, que o posicionamento do Sandro é aquele posicionamento que grande parte da população acadêmica estava esperando, porque ou seja, foi feito o correto. As pessoas estavam esperando isso. Inclusive, eu estava observando que no âmbito da Unifal, as pessoas estavam, a pressão para que tomasse uma providência era muito grande, não é mesmo, Sandro? Sim, exatamente. Havia já aquelas pessoas que estavam mais preocupadas com que se tomasse essa decisão, até fazendo sim pressão, conversando conosco, nos atentando para a necessidade. Alguns especialistas acham que até talvez daria para esperar mais uma semana, mas a gente resolveu, por prudência, se tiver que pecar, se tiver que errar, é melhor a gente errar por excesso, porque o exemplo dos demais países
de que quanto mais cedo foi feito o distanciamento social, mais a velocidade do contágio foi reduzida. E na medida em que a velocidade do contágio foi reduzida, os danos são menores. Então, na verdade, a decisão, mesmo que alguma pessoa ou outra ainda ache que nós poderíamos esperar um pouco mais, essa decisão, e é muito importante, ela foi tomada coletivamente pelo conjunto das federais e das estaduais mineiras e também pelo nosso comitê técnico de enfrentamento. Então a gente não foi uma decisão tirada do desejo do reitor, né? Foi uma decisão bastante embasada. Uma medida que visa o bem-estar de todos, uma preocupação importantíssima, né, com relação ao próximo. Exatamente, e eu queria destacar isso, assim, ela visa proteger os estudantes, os professores, os técnicos e os terceirizados da Unifal? Claro que visa, mas ela não visa apenas essas pessoas, ela visa a cidade inteira, porque os nossos estudantes são jovens, eles não estão no grupo de risco em geral. Claro que tem jovens que têm problemas respiratórios também estariam no grupo de risco, mas em geral, né, o que os especialistas têm dito é que os jovens podem inclusive ser assintomáticos. O que é isso, né? Não apresentar sintoma, mas na medida em que ele sai daqui, vamos imaginar que a gente mantivesse, ele está na Unifal, ele está contaminado, aí ele vai no comércio local e aí vai fazer uma compra numa padaria, é atendido por um senhor ou por uma senhora idosa, por uma pessoa que ele vai estar aumentando a chance de contágio dessas pessoas. Então é uma preocupação com as cidades, né? E aí é importante, não é só Alfenas, é Alfenas, Poços e Varginha. As cidades de Alfenas as cidades de Varginha e Poços, também elas, né, ontem mesmo o Poços de Caldas tomou algumas medidas mais duras, também elas estão tomando medidas, né, que a gente está chamando de afastamento social. Então nós estamos numa coerência, né? E infelizmente aqueles que estão criticando essa decisão, eu diria que estão equivocados. Né? Sandro, é um remédio amargo, é difícil, existe uma balança, né? Vamos colocar assim, existe uma balança da parte econômica em relação à parte social, ou seja, existem pessoas que estão criticando a medida, porque falam, nossa, a Unifal tem 6 mil alunos, a outra universidade tem mais 6 mil alunos. E se você pensar, esses 6 mil alunos, vamos supor que são poucos daqui de Alfenas, né? Boa parte deles pertence a outras cidades, vem de São Paulo, inclusive vem do Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então fala, o comércio da cidade vai sentir com isso. É difícil. Então, existe aquela preocupação, é algo cruel de você ver o restaurante que a pessoa tem, que serve os estudantes, tudo, mas vamos colocar assim, os pingos nos is, ou seja, a situação é grave, a situação, ela não é uma gripe, uma simples gripe ou algo que nós estamos partindo da premissa de que não é tão grave, que isso aí vai passar, ou seja, a situação é uma situação de emergência, ou seja, o nosso país agora vai entrar numa zona de emergência, igual muitos outros países estão entrando. O próprio Estados Unidos já está instituindo toque de recolher. Para quem não sabe o que é toque de recolher, ou seja, se você estiver na rua, você vai ser preso. Você vai ter que ficar preso em casa. Então, eu acho que essas medidas são necessárias para que Alfenas não se transforme em uma zona de guerra onde as pessoas serão obrigadas a ficar preso. Ou seja, você vai ficar nitidamente preso, você não vai colocar o pé para fora de casa. A não ser que você vá no supermercado, que você vai em outros locais. Então, esse meu editorial que eu estou fazendo aqui é também para tranquilizar as pessoas de que nesses países onde for decretado o toque de recolher, aonde tem medidas extremamente duras, o abastecimento continuou. Nossos heróis, os caminhoneiros, as pessoas que mantêm essa sociedade viva, os médicos, os profissionais da área de saúde, tudo está funcionando. Essas pessoas estão saindo de casa, estão fazendo, neste momento, o seu devido trabalho, são os nossos heróis. Então, o que acontece? Não há necessidade de ter pânico, sabe? Eu gostaria que você entrasse nesse detalhe com a discussão, primeiro em termos de fator econômico, né? Tranquilizar essa pessoa que
vai correr para o supermercado, e isso gera pânico e é pior, né? Sim. Então, o que você pensa dessa minha explanação? Não, eu acho que está correta, Tonon. Nós devemos manter a tranquilidade, devemos manter os nossos procedimentos de maneira cuidadosa e responsável, né? Eu vou citar um exemplo que alguém estava comentando hoje de manhã mais cedo comigo, de como que uma ação individual ela tem um dano coletivo, né? A pessoa entra em parafuso e acha que se ela tiver 50 litros de álcool gel em casa, ela vai se proteger do coronavírus. Se ela tiver 50 litros de álcool gel, provavelmente ela está prejudicando a própria proteção dela. Porque até ela pode usar muito, mas muitas pessoas não estarão usando. E na medida em que muitas pessoas não estão usando, você aumenta o risco de contágio. Então, né, desabastecimento, não tem nenhuma previsão nessa direção, o que tudo indica, o abastecimento está normal, será mantido normal, e nós estamos numa fase que é a fase do afastamento social. Nós não estamos a primeira parte, né? Nós não estamos e ela tem uma dimensão quase que voluntária, né? Ela não é uma coisa obrigatória. Eu vim para cá, né? Vocês vieram para cá, a gente saiu de casa. Eu peguei um carro, vocês pegaram um outro carro, e nós chegamos aqui, passamos pela rua, vimos algumas pessoas. Quer dizer, é dentro da normalidade. Sim. Evitar. É possível evitar? É possível fazer em casa? É nesse sentido que na Unifal, como eu disse no vídeo que eu gravei ontem, assim, a Unifal não está parada, o setor administrativo e mesmo educativo não está parado. Nós estamos usando, né, nós temos muitas ferramentas tecnológicas que permitem a nossa mediação, as mídias, e a decisão do nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão foi de determinar que todas as disciplinas, a todos os professores, a todas aquelas disciplinas que for possível, é óbvio que nós não vamos ter a fantasia de ter uma aula de laboratório virtual, isso não é plausível. Mas existem a dimensão teórica e uma série de outras atividades pedagógicas, elas podem sim ser feitas por ferramentas, né, de mediação tecnológica. Os nossos servidores e os nossos terceirizados, eles estão trabalhando. Por exemplo, hoje de manhã nós fizemos um projeto junto com a nossa Propan, para enviar o MEC, para tentar trazer recursos para a Unifal e para a Alfenas, para nós enfrentarmos essa crise juntos. Nós precisamos fazer pesquisa, nós precisamos escrever artigo, escrever um projeto, nós precisamos conversar entre nós, e nós fizemos isso tudo mediado pelo celular, pelo computador, pela internet. Então, assim, entre 7 da manhã e meio-dia, nós conseguimos fazer um trabalho absolutamente importante, muito significativo, e já está em Brasília nesse momento esse nosso projeto, para que a gente possa, né, para a gente buscar recursos para a nossa cidade. Aconteceu, nós não estamos parados. Eu tenho certeza que tem estudante que já está fazendo exercício que o professor mandou, eu tenho certeza que outras atividades, né, o pagamento dos servidores está acontecendo mediante as ferramentas. Então, assim, nós não estamos parados, nós não estamos de férias, nós não estamos em greve, nós não estamos paralisados, mas nós estamos usando aquilo que é possível para que a gente faça isso o mais afastado socialmente um do outro. Possível. Eu gostaria de salientar o seguinte, Sandro, que, por exemplo, no meu caso, nós estamos trabalhando a pós-graduação com aulas via Skype. Sim. A gente tem que participar, defesas de banca de doutorado, defesa de mestrado, que nós podemos realizar com um pesquisador, inclusive de fora do país. Sim. Então isso é natural. Então as pessoas que não estão convivendo dentro da universidade acham que a universidade ainda está naquele esquema pré-histórico ainda de GIS e CUSP, né? Nós já passamos dessa fase há muito tempo. Né? Nesse momento, quanto menos CUSP, melhor. Nesse momento, quanto menos CUSP, melhor. Então. Por isso nós suspendemos também para evitar o CUSP. Né? Bom, mas em termos econômicos, por exemplo, mandar 6 mil alunos ou 12 mil alunos de volta para casa, pelo menos na minha opinião, eu creio que é uma atitude extremamente sensata, porque se nós não tomarmos essas atitudes agora, o prejuízo vai ser maior no futuro, não é mesmo? Eu costumo dizer que na vida e na gestão,
existem cenários que a gente não tem uma solução boa. A gente sempre tem que escolher a solução com menos dano. Vai ter impacto econômico essas medidas? Vai. Ninguém está negando. Vai ter impacto no PIB nosso, que já estava bastante atrofiado? Infelizmente vai. Vai ter impacto, sobretudo, para os pequenos comerciantes? Vai ter impacto. Mas como você bem disse, se nós não fizermos nada, nós tivermos uma sobrecarga no sistema de saúde, nós vamos ter óbitos com uma sobrecarga no sistema de saúde. O que aconteceu nos países em que esses cuidados não foram tomados, o número de óbitos, o número de mortes foi maior. Né? Você não viu na Itália lá que praticamente a pessoa ficava com o ente querido ao lado, morto, porque não estava proibido enterros, velórios. Ou seja, poderia chegar nesse drama. Ou seja, não é que nós estamos tomando essas medidas preventivas justamente para não chegar nesse nível. Ou seja, exato. Eu tenho aqui uma frasezinha que eu gosto de, vou repetir aqui, né? É que o dilema quase trágico de medidas preventivas é que, quando bem sucedidas, fica muito difícil provar de que realmente eram necessárias, né? Sim, é verdade. Bom, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, professor. Aproveitando o gancho, né, que você e o professor Tonon colocaram aqui sobre a economia, uma dúvida que tem surgido entre os alunos, alguns dos meus alunos me procuraram e perguntaram se eu tinha, né, uma posição da universidade com relação aos auxílios fornecidos pela universidade para os estudantes de baixa renda, bolsas, né, que Como é que são vai ficar isso? É uma boa distribuídas, pergunta. bolsas de mestrado, de doutorado, bolsas de iniciação científica. Qual é a postura da universidade agora, nesse momento que os estudantes estão afastados, né? Se eles vão continuar recebendo esse auxílio, como que fica essa situação? Excelente vocês perguntarem isso, porque isso é uma coisa que está angustiando. E, felizmente, a gente, num cenário que a gente não pode dar notícias boas, a notícia boa que a gente pode dar a gente tem que comemorar. Nós não só decidimos, mas nós criamos as condições para. Todos os auxílios da praxe estão mantidos. Aqueles que já fizeram os seus pedidos, esses pedidos estão sendo processados normalmente, como eu disse, as nossas assistentes sociais, a nossa equipe da praxe. Inclusive o professor Wellington, né, que é o nosso pró-reitor de assistência estudantil e comunitária, até vale a pena talvez na semana convidá-lo para vir, para ele falar um pouco mais, mas ele né, me pediu e a gente tem as informações aqui, eu vou repassar. Primeiro, dizer, assistência estudantil, sim, todos eles estão mantidos normalmente, o recurso que o aluno tem direito cairá na sua conta dentro da regularidade normal, independente, porque é importante lembrar, nós não suspendemos o calendário acadêmico, o que nós fizemos foi estabelecer o regime especial de estudos, que é esse cenário em que nós temos essa suspensão, sim, das atividades presenciais, mas os alunos continuam estudando, fazendo aquelas disciplinas que forem possíveis. Então, nós estamos mantendo as bolsas. Nós, inclusive, a praxe criou um WhatsApp para tirar dúvidas sobre os auxílios. Vou falar o WhatsApp, é um número fixo, mas é um WhatsApp. 35, né? 3701 9247. 3701 9247. Se o aluno tiver qualquer dúvida, inclusive sobre, vamos supor que ele fez o pedido um pouco antes dessa suspensão, ele fala assim, como é que está meu pedido? Pode mandar para esse WhatsApp, nós temos a praça ficará aberta, os colegas decidiram trabalhar em regime de turno, então a praça, a reitoria, nós estaremos abertos e funcionando normalmente, de 8 às 5 da tarde, então estaremos lá, se precisar. Não precisa ir até a praça, não precisa ir até a reitoria. No caso, sobretudo, dos auxílios, pode inclusive usar esse WhatsApp e todas as dúvidas serão saneadas. Eu queria só repetir, né? Na verdade o atendimento é de 9 às 16, eu falei de 8 às 5, me equivoquei, é de 9 às 16. Outra coisa que eu quero destacar, o atendimento psicológico que estava em andamento, ele será mantido via Skype, via Hangout, as ferramentas que forem necessárias. Então,
e também a demanda por atendimento psicológico, que no nosso caso, da nossa universidade, já é pelo sistema acadêmico, e não apenas pela página, é pelo sistema acadêmico. O aluno entra no sistema acadêmico, ele já pode clicar lá e falar, ó, eu não estou me sentindo bem, eu estou deprimido, eu não estou legal, eu preciso conversar com um psicólogo, eu preciso de um atendimento. Então ele clica lá no botãozinho que está disponível para isso, e o pedido dele vai ser encaminhado para a equipe de psicólogas e psicólogos, e ele vai ter o atendimento através da situação mediada. Em último caso, se o aluno tiver alguma dúvida que precisar ir presencialmente, de 9 às 16 a praça está aberta normalmente. Professor, para aqueles alunos, né, que decidiram ficar em Alfenas e que precisam, por exemplo, do serviço fornecido pelo restaurante universitário, como que está o funcionamento? Excelente pergunta também. Nós tivemos que pensar e refletir muito, porque havia 3 posições sobre isso. E aí, assim, é muito interessante que está sendo um momento também de aprendizado para nós todos. E aí nós tomamos a decisão que consideramos a mais prudente. O restaurante universitário segue funcionando, só que ele vai fornecer as chamadas quentinhas. Certo. Então, e aí nós pedimos que os alunos não se aglomerem para ir lá pegar as quentinhas, mas elas estarão sendo fornecidas no quantitativo que normalmente já vem sendo produzido. Então o aluno poderá chegar lá e aí já vai ter, inclusive, por exemplo, do almoço e do jantar. Então os nossos alunos que precisam do RU, sobretudo aqui na sede, Varginha também vai estar funcionando assim. O de Poços, dado o distanciamento e o fato de que a empresa estava para começar e ainda não começou, então, mas no caso de Alfenas e Varginha, o restaurante segue nesse modelo, atendendo as pessoas os alunos através das quentinhas, que é uma medida que nós consideramos mais prudente, porque o risco de contaminação é grande, não pelo fato, o nosso restaurante é relativamente grande, então os alunos poderiam até se sentar longe uns dos outros, mas nós usamos um mecanismo de self-service. Então há um risco de que um aluno contaminado, ao passar pela comida, ele contamine a comida e aí todos os alunos saem dali contaminados. Com a quentinha, os funcionários trabalham todos com máscaras, sempre houve, óbvio, né, um enorme cuidado sanitário, então o aluno levará para casa o seu marmitex ou a quentinha com segurança. Perfeito. Com relação à pós-graduação, né, existe um posicionamento aí da PRPPG com relação às bolsas? Também está mantido normalmente. É importante que eu diga que no caso da PRPPG nós temos um problema que aí não é causado pelo coronavírus, mas por uma decisão da CAPES, né? Então, se houver alguma redução, ela não tem a ver com o coronavírus, mas tem a ver com a decisão da CAPES de reduzir algumas bolsas, e isso tem impactado sobretudo as universidades do interior e as universidades menores. Mas, em princípio, aqueles que já tinham bolsa e que vão continuar recebendo normalmente. Perfeito, professor. Tá bom, vamos fazer um pequeno break, mas antes de fazer o pequeno break, gostaria de agradecer e destacar também a brilhante contribuição do vice-reitor, né, o Alessandro Antônio da Costa Pereira, do chefe de gabinete, o Romeu, e de toda a reitoria. Quem está assistindo o vídeo aqui está vendo que o professor Sandro está com a tipóia, né? Então, as pessoas podem pensar o que aconteceu com ele. Então, ele recentemente esteve afastado das funções, né, participando por teletrabalho já, né, ou seja, já fazendo uma certa contenção já do distanciamento social de forma compulsória, né? Então vamos destacar isso aí, que o Alessandro também segurou as rédeas muito bem nesse momento, né? Eu quero de público agradecer a eles e a toda a equipe, todos os pró-reitores, pró-reitoras, todos têm sido absolutamente assim, têm sido absolutamente comprometidos e sérios, e o professor Alessandro é um vice-reitor que não é de forma nenhuma um vice-reitor que não participa do processo decisório. Ele participa de todas as decisões, nós dividimos algumas tarefas e nós estamos sempre juntos. Eu tenho enorme confiança nele, e quando eu estive, né, no período da cirurgia, enfim, que eu não pude definitivamente, os trabalhos foram conduzidos e conduzidos corretamente pelo nosso vice-reitor aqui. Mandar um abração para você, Alessandro. Então tá bom, vamos dando prosseguimento, fazer um pequeno break aí, dando prosseguimento com a nossa trilha musical.
Vamos tocar aqui a música da Maria Rita, O Bêbado e o Equilibrista, um show ao vivo. Não, obrigado. Vermelhinho. Muito bem, estamos de volta, nós somos a Rádio Federal de Alfenas FM, estamos na frequência de 101,3 MHz, canal 267. Nós somos uma emissora da FACEP, Fundação de Apoio à Universidade Federal de Alfenas. Estamos agora, direto dos nossos estúdios, ao vivo, situados na Praça Doutor Emílio da Silveira, aqui no centro de Alfenas, recebendo com prazer aqui o professor Sandro Amadeu Cerveira, reitor da Universidade Federal de Alfenas. E eu vou começar com uma pergunta, né, em relação ao comportamento, não só de nossos alunos, mas das pessoas como um todo. Pessoas que são dispensadas do trabalho para fazer o chamado teletrabalho, trabalho em casa. Hoje em dia, com esse mundo, nós estamos no século XXI, né? E nesse mundo já é possível fazer muita coisa via internet. Há em países desenvolvidos um percentual significativo de pessoas que já trabalham em casa. Então essas pessoas praticamente não são impactadas. O problema que eu vejo é o seguinte, eu vi aqui nas notícias, né, nos diversos sites noticiosos, como Estadão, UOL, sites de qualidade, de que nós temos aí os alunos sendo dispensados de determinadas universidades em São Paulo e, em vez de se recolherem, né, a praticar o isolamento social, eles estão indo para barzinhos, estão indo para as festas, promovendo festas, né? Inclusive até uma recentemente aí, que... Quarentena ao contrário. Quarentena ao contrário, aquilo foi terrível, né? Isso aí foi, ou seja, de uma insensibilidade extremamente grande. Então, qual que é a mensagem que você tem que passar? Quero que você passe uma mensagem para as pessoas da importância do isolamento social. É lamentável, né, isso que a gente viu. Aqui em Alfenas, felizmente, essa quarentena ao contrário foi cancelada. Parece que houve até intervenção do poder municipal, de outros setores, ou conscientização, não sei, o fato é que felizmente foi cancelado. E esses alunos podem até sofrer punição, né? Então, acho que... Nós estamos no estado de emergência, portanto, alguns, entre aspas, direitos aí podem ser... se a gente tiver a responsabilidade e a sensibilidade e a sensatez, isso se torna desnecessário. E aí é fundamental, eu acho que para os nossos estudantes e para as pessoas que estão nos ouvindo, entender o papel do afastamento social. Não é uma coisa individualista, não é para que você individualmente apenas se proteja. Por quê? Por que que não é só isso? Porque se a gente pensar que esse vírus, no caso das pessoas saudáveis, o dano que ele causa é pequeno, tem gente que fala assim, eu vou me arriscar, eu vou correr, vou para a festa, vou beijar, vou ficar junto com os outros na aglomeração e vou me contaminar e dano. festa, inclusive, os alunos estavam usando máscara, parecendo debochando do fato, Exato. Né? Agora, qual que é o problema disso? E aí, assim, a gente não quer ser trágico, nem ser alarmista, mas a gente precisa entender que nós vivemos em sociedade, e a sociedade implica a interação entre os indivíduos. A gente não pensa sobre isso no nosso dia a dia, mas quando a gente entra nesse cenário, a gente começa a perceber a rede de contatos que a gente tem, e aí basta a gente pensar que o aluno que foi a uma festa, ou que foi a um barzinho, e que se contaminou, ele vai transmitir o vírus mesmo no período de incubação, não é, professor? Verdade. E nesse período de incubação, mesmo que ele venha a ter algum sintoma, ele não tem sintoma. Então você está, em geral a pessoa espirra perto de você se assusta. Não, inclusive há registros de que a grande maioria, né, dos jovens, principalmente crianças, eles são assintomáticos. Né? Eu acho que é importante lembrar aqui também que todos nós temos família, né? Temos pais, mães, em alguns casos já de idade mais avançada, avós, avós, tios. Então, não é uma questão nem hora de pensar em respeito unicamente da proteção própria, mas
Se você não pensa no seu próximo que está de fora da sua família, pense pelo menos nos seus familiares, né? Vamos resguardar aí os nossos familiares, os nossos amigos que são pacientes de risco e que estão mais propensos a contrair essa infecção. Aí, eu fico imaginando. Só aí você já continua. Sim. Você, ontem eu comentei com o Sinésio, né? Países que sofreram sofreram assim, grandes baques, como greve, como crises muito fortes, ao se reerguerem, eles se reergueram com um sentimento de união, um sentimento de respeito ao próximo, porque nessas horas de crise, de guerra, que um percebe o quão importante é o próximo. O Sandro, como um cientista político, um cientista social, gostaria que você nos prestigiasse com esse seu conhecimento em relação ao tema. Tá, eu comento nessa direção. Não como reitor, agora, mas como professor de ciências sociais. Mas eu queria aproveitar o privilégio também de estar ouvindo a colega e reforçar nessa direção. Sublinhar o que ela estava dizendo e tentar que a gente use. A imaginação é uma ferramenta muito poderosa. Nenhum de nós quer viver o resto da vida com culpa. Mas para isso a gente precisa ter a responsabilidade. Eu estou imaginando, imagina a seguinte situação: eu sou jovem, eu não vou apresentar sintoma em nenhum momento. Eu vou para uma festa, eu brinco, eu zombo da epidemia, eu zombo da pandemia, eu sou infectado, eu chego na minha casa, tem a minha avó, tem a minha tia, tem o meu pai, que é uma pessoa idosa, que é cardíaco, que é diabético, tem algum tipo de comorbidade, né? Ou seja, tem uma doença que já existe ali, essa pessoa está enfraquecida, essa pessoa vem a falecer. Você vai carregar essa culpa para o resto da vida. Desculpa, pode estar parecendo meio dramático e sentimental isso, mas assim, é necessário. É necessário dizer isso porque é isso que vai acontecer em alguns casos. A realidade casos. é essa. Então, pedir aos nossos estudantes que verdadeiramente façam esse exercício de imaginação, assim, com quantas pessoas eu contato, eu convivo. Lamentavelmente, muitas pessoas, inclusive pessoas públicas e que têm poder político e poder de Estado, não têm demonstrado, em muitos casos, a responsabilidade e talvez até tenham incentivado esse tipo de brincadeiras. Assim, mau exemplo, né? Não siga exemplo. Esse exemplo. E aí, nesse sentido, Tom, eu tenho pensado muito sobre a questão do papel do Estado nesse... É um dos meus objetos de estudo, né? O cientista político tem que pensar. E é muito interessante que a gente não pensa no Estado, a gente não pensa no poder público, né? Por que nós não pensamos? Porque nós naturalizamos as nossas coisas. Eu costumo dizer para os meus alunos que, quando eu quero explicar sobre a existência do Estado, eu pego uma nota de qualquer R$5, R$10, né? E mostro para eles assim, ó, por que essa nota aqui tem valor? Por que você consegue comprar alguma coisa com ela? Porque existe um Estado, existe um ente que diz que essa coisa tem valor. Porque no mais ela é só um pedaço de papel. E a gente não percebe as relações que são públicas, que são coletivas. Então, nesse sentido, uma epidemia como essa, ela é uma boa janela para a gente perceber a importância do Estado. É muito interessante ver que, inclusive, muitos economistas que fazem o discurso do Estado mínimo ou da falta da inexistência do Estado, neste momento estão pedindo, pelo amor de Deus, para que o Estado faça alguma coisa. Porque a empresa dele vai quebrar, porque as empresas aéreas vão quebrar, porque a grande loja de departamentos que vende coisas lá vai quebrar, né? Infelizmente, como o Estado também não é isento da influência do poder econômico, os grandes empresas vão conseguir arrancar do Estado uma ajuda, mas o pequeno comerciante, aquele que montou um pequeno restaurante, aquele que tem uma pequena loja, esse vai sofrer. E ele não tem poder para gritar e fazer o Estado ir lá e garantir o salário dos funcionários dele. Isso não acontece só no Brasil. Não, definitivamente. Pega, por exemplo, nos Estados Unidos, teve uma crise bancária, o governo vai e socorre o banco. Sim. Aqui também, ou seja, o banco vai falir, o governo vai lá e socorre, porque aquele banco tem muitos funcionários. O coitado que tem uma padaria, que tem 2, 3 funcionários, esse o governo não socorre. Sim. É impressionante, Sandra, é isso que...
que as coisas estão conectadas, né? É uma medida, né, para ajudar essas pessoas que a gente tem visto assim sendo bem divulgada na mídia, é comprar dos comerciantes menores, né, da padaria do seu bairro, do mercadinho de verdura do seu bairro, da mercearia, né, para tentar ajudar aí esses comerciantes, esses pequenos empresários a sobreviver nesse momento difícil. Exatamente. É como alguém diz, né? O Starbucks, o McDonald's, eles vão sobreviver. Agora, a padaria da esquina da sua casa, que você precisa dela para comprar o pão de manhã cedo, precisa ser valorizada nesse momento. Da esquina, né? Exatamente. Então, a gente tem que pensar por aí. Eu vou colocar aqui uma pergunta, aliás, uma pergunta não, um comentário do Sinésio, depois você comenta em cima. Sim. Para quem não conhece, o Sinésio é professor da Universidade Federal de Alfenas. Ontem ele deu uma entrevista brilhante aqui em relação à profilaxia e ao combate à Covid-19, e ele é especialista em epidemiologia de saúde pública. Então nós temos aí o orgulho da Unifoi, nós temos profissionais aí das mais diversas áreas, e nessas horas a universidade é importante nessa. Você vê aí inclusive o nosso ministro conclamando aí, né, que nós temos que manter os profissionais da área de saúde. Então isso vai ser depois uma próxima pergunta. Não sei se você assistiu aquele vídeo dele, né, que ele pediu, implorou para que os profissionais de saúde permaneçam na cidade, somente os alunos de final de curso. Então vai ser a próxima pergunta, vai se preparando. Eu vou soltar aqui o áudio do Sinésio. Sinésio, Sandro? Um grande abraço, muito obrigado, professor Sinésio, como você bem apresentou, é um epidemiologista muito respeitado, muito competente e que foi extremamente importante junto com outros colegas profissionais. Ele faz parte do nosso comitê de enfrentamento do coronavírus na Unifoi-MG, e a ponderação dele é absolutamente correta e necessária. Nós estamos trabalhando, ele falou de um dos pilares, que é o afastamento social. Nós estamos, não vou anunciar detalhadamente, mas nós estamos trabalhando também no sistema de monitoramento para saber como estão os nossos alunos que agora não estão em aula presencial, e também as medidas de aviso, de comunicação. Estamos trabalhando muito, né? Quero agradecer a nossa equipe da comunicação, a nossa DICOM também. Temos feito, só para fazer um pequeno comentário nessa direção, uma interação muito direta e muito rápida com a Prefeitura Municipal, porque não adianta a Unifoi fazer uma coisa e as outras entidades de ensino não fazerem. Então, para que o efeito seja positivo, ele tem que ser para toda a cidade, e a nossa Prefeitura tem conversado conosco regularmente. Nós estamos estabelecendo e construindo parcerias que eu acredito logo vão trazer resultados importantes para a nossa cidade no enfrentamento dessa crise, né, que nós já estamos vivendo. Então vamos dar um breakzinho, e logo após o break eu vou começar a explorar agora o professor Sandro, professor de ciência política. Então vamos ver se o reitor vai sair e vai entrar o professor, vai mudar o chapéu. Então nós vamos entrevistar depois o professor Sandro Amadeu Cerveira, o professor que possui graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Ciência Política pela também UFMG e também doutorado.
Ele fez estágio de pesquisa, fez um grande estágio, né, um estágio muito interessante na Universidade de Salamanca, na Espanha, e atualmente ele é professor e reitor da Universidade Federal de Alfenas e pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG. Tem experiência em áreas de ciência, na área de ciência política, com ênfase e na própria ciência política, atuando somente nos seguintes temas: religião, evangélicos, política, ciência política e democracia. Então vamos ouvir aqui a Maria Rita novamente, uma música muito bonita, Não Deixe o Samba Morrer, também gravado ao vivo, e logo em seguida nós vamos entrevistar o professor Amadeu Severo. Muito bem, estamos de volta. Nós somos a Rádio Federal FM, estamos operando na frequência de 101,3 MHz, canal 267. Somos uma emissora da Fundação de Apoio à Universidade Federal de Alfenas. Estamos agora ao vivo, direto no nosso estúdio, situados na Praça Doutor Emílio da Silveira, aqui no centro, com a alegria de receber o professor Sandro Amadeu Cerveira, reitor da Universidade Federal de Alfenas, e daqui a pouquinho nós vamos explorar o professor Sandro, não como reitor, mas sim como professor expert na parte de ciência política. Então nós vamos explorar isso daqui a pouquinho. Eu gostaria de pedir que o professor mantivesse o chapéu de reitor um pouquinho mais, né, para que a gente possa esclarecer ainda algumas dúvidas com relação à posição da Unifal nesse momento difícil. Professor, eu gostaria de saber como vão ficar os serviços essenciais que são oferecidos à população de Alfenas e região, como as clínicas odontológicas e o laboratório de análises clínicas, o laboratório central, Fisioterapia, fisioterapia, exato, nesse cenário, né? Cada área da universidade, as coordenações e as unidades acadêmicas tomaram decisões específicas em relação às suas áreas. No caso das clínicas de odontologia, foi tomada uma decisão para suspender neste momento, em virtude da questão das salas de espera, o tamanho das salas de espera e o afastamento entre as cadeiras que os dentistas, né, que os professores e os estudantes utilizam, em virtude da questão do risco de contaminação então nesse sentido estão suspensas, mas essa é decisão que vai ser avaliada continuamente pela unidade, eu tenho certeza, mas em princípio elas estão suspensas. Isso se aplica também ao caso da fisioterapia e as especialidades médicas, né? Esse é um movimento que outros órgãos de saúde têm feito também, inclusive com vistas a desocupar, vamos dizer assim, nesse sentido, o esforço para outras áreas. Então, por exemplo, cirurgias eletivas, várias unidades, vários hospitais estão adiando ou estão suspendendo, pelo menos temporariamente. Então, nesse sentido, assim, o LACEN ele é muito importante para a nossa universidade e para a cidade, e ele tem já os mecanismos de controle sanitário e os outros também, obviamente, mas ele não tem grandes aglomerações. E aí ele está mantido, a gente inclusive decidiu isso, a diretora do LACEN tem mantido essa posição, no sentido de que se nós fechamos, né, se o LACEN para de funcionar, haverá uma sobrecarga nos outros laboratórios da cidade, gerando também mais aglomerações. Nós estamos estudando as demandas do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, junto com as coordenações, direções de unidade e pró-reitoria, no sentido de pensar o papel dos estudantes dos últimos anos, principalmente. Então, foi falado sobre, vamos manter as aulas da medicina para os estudantes de medicina fazerem atendimentos. Tem que entender que um aluno de primeiro período, segundo, terceiro, quarto período da medicina, ele não é um médico, ele não tem como efetivamente contribuir, então não faz menor sentido chamar esse estudante de volta, ele vai acabar gerando aglomeração. No caso, os estagiários, né, por exemplo, os estagiários da própria medicina, da biomedicina, da farmácia, que atuam ou poderiam atuar nos laboratórios aí como suporte ou nos atendimentos, no caso da medicina, qual foi a postura da universidade? Manter esses estudantes ou solicitar, né, o afastamento social? Na verdade, no nosso caso, e das outras universidades está acontecendo a mesma coisa, as universidades, a gestão
a alta gestão, enfim, a direção da universidade, tem feito um esforço no sentido de conversar com as pró-reitorias e com as unidades e com as coordenações, no sentido de manter esses estágios. Entretanto, tem acontecido que, mesmo quando nós conseguimos negociar para que esses estágios sejam mantidos, os espaços de estágio estão optando por não receber os alunos, em virtude do fato de que, ainda que ele seja um aluno com qualidade e com capacidade, ele vai aumentar o risco de contaminação biológica dentro da própria unidade do hospital, por exemplo, e ele vai, em virtude disso, então, o local não está recebendo, então certo. Nesse sentido eles não estão atuando. Então, mas nós estamos em contínua discussão sobre isso, porque a qualquer momento, por exemplo, os hospitais e outras unidades de saúde, onde os nossos estudantes estariam fazendo estágio e não estão em virtude da própria decisão desses espaços, a gente pode rever essa decisão. Podemos rever essa decisão, renegociar com as unidades e com as coordenações, mas é importante que seja respeitada a demanda dos próprios hospitais, das próprias unidades. Não faz sentido eu querer obrigar um aluno a fazer estágio se o hospital que ele poderia fazer não quer que ele esteja lá em virtude da segurança da epidemiológica. Então, eu dando um prosseguimento a esse tema, o ministro recentemente ele gravou um vídeo falando que precisava dos alunos de medicina, de farmácia, da área de saúde, e eu gostaria do posicionamento da reitoria quanto é possível isso, é prudente, comenta um pouco sobre isso, Santo, por favor. Esse é um tema que está gerando uma enorme polêmica, porque como eu disse antes, assim, se nós falamos estudantes de medicina, estudantes de farmácia, de físio, nós estamos falando de um contingente cuja grande maioria está no momento da sua formação em que ele não pode atuar efetivamente proibido na lei, né? Por lei, pelos conselhos. Então, assim, nós estamos falando que a grande maioria, então, não poderiam atuar. Alguns estudantes, no final por exemplo, pensar no caso da medicina, faz sentido, né? Isso aí eu de fato tenho que dar o devido reconhecimento. O ministro da Saúde mencionou os sextoanistas, o aluno de medicina que está no 6º ano. Esse aluno pode contribuir? Pode, esse aluno poderia, mas não faz sentido a gente forçar ou retomar as aulas para todo mundo, porque aí nós perdemos o afastamento social que a gente está garantindo agora, e mesmo esse aluno, nós temos uma série de cuidados que precisamos ter com a saúde desse aluno, inclusive, para que ele não seja um vetor de contaminação. Nós temos que garantir EPI, nós temos que garantir a segurança dele, é preciso pensar, né, a decisão do próprio estudante, porque ele é um estudante, ele ainda não é um médico formado com o juramento e o CRM ali. Pela entrevista que nós tivemos aqui com o médico Carlos, o professor da Unifal, ele comentou o seguinte, que no momento o sistema de saúde, o problema maior está mais na instrumentação mesmo, ou seja, falta de respiradores, inclusive a prefeitura, ele comentou que a prefeitura foi muito solícita, já fez um pedido de novos respiradores, só que ele comentou que não é da noite para o dia que vai chegar esses equipamentos. Então, isso, pelo menos o que passou na entrevista que ele fez, que o problema não é o número de pessoas lá que vão, talvez até se você colocar aquele contingente de alunos, aqueles médicos, aqueles enfermeiros, que são alunos, que estão para formar ainda, talvez em vez de ajudar, vai atrapalhar, porque acho que o gargalo mesmo é a parte de manutenção da vida, ou seja, o instrumental, o equipamento, não sei se você lembra da época do Jô Soares, né, que falava que tinha que colocar o tubo, né, ou seja, tira o tubo, põe o tubo, então isso aí é o equipamento de manutenção da vida, ou seja, é uma respiração mecânica, um ventilador mecânico, né? Sim. Não, então, assim, eu acho que assim, a posição da reitoria, nós somos favoráveis em acordo com as unidades acadêmicas e as coordenações de curso, isso bem negociado, isso bem pensado, nós somos favoráveis a que a gente crie a possibilidade para que esses estagiários possam, sobretudo nos momentos de maior crise de demanda, eles estejam na frente, mas existem condições para isso. Primeiro, os espaços
né, os equipamentos de saúde precisam querer. Então, não adianta. Não, o Carlos Marcelo é diretor clínico da Santa Casa. Ele é professor nosso, mas também é diretor. Como diretor clínico, ele tem decisões que ele tem que tomar, não em nome da Unifor, mas ele toma em nome da Santa Casa. Se a direção clínica entende que é melhor para o funcionamento do hospital, para a segurança e a saúde dos próprios estudantes, mas também para os seus pacientes, que, né, junto com a sua comissão de infectologia, que não é isso é um direito que cabe quase que, vamos dizer assim, unilateralmente ao hospital. Eles têm que tomar essa decisão. Em os hospitais e as unidades de saúde, querendo, demandando, nós também temos sensibilidade. É óbvio que, e eu desconfio, eu imagino, né, estou me colocando no lugar de um aluno que está ali bem formado, cheio de gás, ele pode querer, né? E ele querendo e havendo as condições adequadas, nós não somos contrários a priori dessa ação, mas isso precisa ser bem negociado, porque senão às vezes na ânsia de a gente resolver um problema, nós criamos outro, né? Então, e tudo isso é estudado dia após dia, caso a caso, né? Hoje é feriado em Alfenas, a gente está trabalhando o dia inteiro. Amanhã a universidade está em recesso por conta do próprio afastamento, mas eu e a equipe e os coordenadores e os diretores estamos online o tempo todo. Então, havendo uma mudança, ou havendo por exemplo, havendo uma determinação do Ministério da Educação, uma determinação do Ministério da Saúde, nós não nos recusaremos a operacionalizar. A reitoria fará todo o possível, fará tantas quantas forem necessárias as reuniões, as negociações, para garantir, se isso for o melhor para a população, para os estudantes, isso vai acontecer. Se precisar soltar uma portaria, se precisar fazer um termo de compromisso, se precisar fazer alguma regulamentação, não vamos nos negar. Alguém está brincando, o vírus não vai nos matar de gripe, mas vai nos matar de trabalhar. Mas nós não estamos fugindo do trabalho. Precisar, nós sentamos com a nossa equipe jurídica e tomaremos todos os cuidados possíveis. Mas não dá para imaginar, por exemplo, que você vai, por exemplo, eu acho que isso é uma fala que foi infeliz, né? De dizer, vamos colocar os alunos de uma vez para atuar, para que eles se contaminem e daqui a 3 semanas eles... Isso soa muito estranho, né? Isso não é uma coisa que a gente pode subscrever. Agora, dentro das devidas condições e devidamente combinadas as coisas, nós somos favoráveis sim para que aqueles que têm competência possam ajudar. Eu posso colocar em termos de química também, Sandro. Vamos supor, você chega para mim e fala, eu preciso de 3 alunos capacitados em química para determinada tarefa. Eu, a professora Mariane e os outros professores da química, nós temos capacidade de indicar quais são os melhores, os mais capacitados para essa determinada tarefa. Eu creio que quando chegar o momento, isso espero que não chegue, mas se chegar no momento em que esses alunos foram convocados para participar, para ajudar, eu acho que nenhum vai negar, né? Ou seja, inclusive alguns deles estão até empolgados, assim, nossa, eu quero ajudar. Assim espero, né, mesmo? Sim. A primeira quer fazer uma pergunta. Professor, eu gostaria de perguntar o seguinte: a Unifal tem recebido apoio do Poder Executivo em suas iniciativas? E mais uma outra, complementando, há alguma previsão de volta às atividades? Duas perguntas importantes. Bom, apoio nós, até isso que estamos trabalhando agora pela manhã. Recebemos ontem, em regime de emergência, da nossa diretoria dos processos das instituições públicas de ensino superior, a demanda sobre áreas em que a Unifal e todas as outras universidades podem contribuir. Então, nós apresentamos 3 projetos e há uma expectativa de que esse levantamento que foi realizado hoje até às 12 horas, ele vai gerar uma demanda e a expectativa é que isso gere uma medida provisória do governo liberando recursos para essas atuações, né? Vou citar uma outra universidade que nós estamos tentando também fazer parceria. Por exemplo, nós estamos com falta de álcool gel.
Os nossos colegas do Instituto Federal do Sul de Minas têm uma mini usina, não é exatamente mini, é uma usina de tamanho importante, que eles têm condições de produzir 250 litros de álcool gel dia por um tempo significativo. Se eles botarem os 3 turnos para trabalhar, pode até aumentar essa velocidade. Nós, por exemplo, eu estou conversando com o reitor do Instituto Federal para que a Unifal, por exemplo, possa contribuir com insumos e eles com a usina, com outros insumos, gerar e a gente poder ofertar para as casas, para os asilos, para as casas, para as instituições que necessitam esse importante elemento hoje que é o álcool gel. Então esse é um exemplo, né? Nós estamos trabalhando também, acho que eu posso dizer com todo o cuidado, porque isso não é uma coisa simples, mas a prefeitura em audiência pública demandou e nós estamos estudando, inclusive junto ao MEC, a possibilidade da gente utilizar o nosso centro de especialidades médicas, a área da nossa clínica, para o atendimento de pessoas nesta crise. Quais são as questões? É que nada é muito simples e como nada é da noite para o dia. Vamos supor que nós tenhamos o recurso amanhã, assim, nós vamos comprar 10, 20, nós vamos comprar 30 respiradores, que é um equipamento absolutamente importante. O MEC diga para nós, olha, o dinheiro está aqui. Nós vamos comprar de quem? Porque nesse momento o mundo está comprando respiradores. Para chegar também. E a China estava parada até agora. Então, assim, tem muita coisa parada nos portos. Nós estamos fazendo todos os esforços para conseguir, por exemplo, as condições. Nós estamos trabalhando, por exemplo, para estabelecer parcerias com vistas a ajudar no processo de identificação do diagnóstico. Nós estamos procurando construir mecanismos de monitoramento. Tudo isso está em construção, estamos correndo o máximo que nós podemos, estamos, como na guerra, nós estamos deixando algumas coisas que a gente poderia, para ter mais cuidado, não é cuidado a palavra, né? Que a gente poderia ter que exigir em um determinado momento, nós estamos focando no essencial, para que a gente possa contribuir e fazer o melhor para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso país. Lembrar que a Alfenas, ela atende, não apenas a Alfenas, ela atende uma população de 500, meio milhão de habitantes. Né? Isso é uma então, tudo que nós pudermos fazer dentro da Unifal, em que houver condições. E aí, só respondendo a sua pergunta, em princípio, pelo menos a sinalização que nos foi dada, de que haverá uma disponibilização extraordinária e uma atenção para que a gente possa fazer essas coisas. O que vai acontecer? Se vai ser uma medida provisória amanhã liberando esse recurso e se nós vamos conseguir gastar esse recurso, aí é dia após dia. É muito importante nesse cenário a gente dizer as coisas com muita honestidade e com muita parcimônia, assim. Eu não quero que as pessoas entendam que amanhã, alguém diga assim, amanhã vai ter um hospital de campanha no Campo Santa Clara. Não, por favor, não é isso. Mas nós estamos trabalhando para, junto ao sistema de saúde, da rede de saúde, o nosso papel da ideia do SUS, né, do trabalho em rede, fazermos o máximo que nós pudermos. E o retorno, Sandro, eu acho que é um trabalho mais de... Esse retorno... É complicado, né? Não tem uma resposta para agora, mas eu queria dizer assim... É um trabalho mais astrológico, um trabalho mais de imaginar, né? Não, mas hoje seria, né? Mas assim, quando é que nós podemos voltar? Quando nós tivermos segurança para os nossos alunos, segurança para os nossos servidores terceirizados, para a população de Alfenas e região. E nós não tomaremos, assim como nós não tomamos a decisão de suspender as aulas presenciais sozinhos, nós não tomaremos a decisão de retornar sozinhos e nem de forma atabalhoada. Nós vamos fazer isso em contato com os órgãos e as autoridades sanitárias, em diálogo com as demais universidades de Minas, com a prefeitura, com o estado e com a União, para que isso aconteça. Então, isso vai acontecer, óbvio, né? E esperamos que o mais breve possível, mas isso vai acontecer com todo cuidado. Data nós não temos hoje, mas é óbvio que nós estamos monitorando dia a dia. Obrigado, professor. Valeu. Em relação ao álcool gel, você deixa algumas coisas claras para os nossos ouvintes, né?
Primeiro, esse álcool gel, na qual o Sandro está citando, é para as pessoas que necessitam sair às ruas, necessitam ter contato com outras pessoas e que não há possibilidade de lavar as mãos. Por quê? Porque o mais importante, para quem ficar em casa, você tem as armas necessárias ao combate ao vírus. Você tem a famosa água e o famoso sabão. O vírus morre com água e sabão. Portanto, uma lavagem muito bem feita da mão e do antebraço, perfeito. Saiu à rua, chega em casa, lavou as mãos, lava os braços, inclusive tem um cuidado com a roupa. A roupa é muito importante, ou seja, evitar ficar com a roupa em casa, que você saiu para o trabalho, que você saiu para ir na padaria, no supermercado, assim espero, né? Não aquela roupa que você saiu para ir para balada, né? Que nesse momento não é o momento de ir para balada. Então eu acho importante chegar, separar essa roupa, né? Por exemplo, lá em casa, Marina, em Santos, nós já colocamos um cantinho lá em casa para a gente chegar na rua, tirar a roupa ali, trocar de roupa, já de preferência tomar banho. Então são medidas que não é em relação ao coronavírus, eram medidas que já deveriam ter sido tomadas já de forma usual, né, Sandro? Ou seja, entrar em casa, por exemplo, o próprio japonês, por exemplo, tira o sapato. Então, a higiene pessoal já é algo que o homem já deveria estar praticando há muitos anos, né? Ou seja, nós já deveríamos ter passado dessa fase. Foi a mensagem do próprio Carlos, né? Que ele acha um absurdo, né? Em pleno século XXI, o homem ainda tem que... A gente tem que chegar numa rádio e passar essa mensagem, né? Então, mais uma vez, não tenham pânico para comprar álcool gel, não há necessidade de comprar álcool gel, a não ser que você saia para a rua, saia em casa e aí se você não tem local para lavar as mãos, né? Tono, eu quero fazer uma pergunta para vocês que são da química. E as pessoas que estão dizendo que tem que misturar vinagre no álcool gel ou que vinagre é uma coisa eficaz? Existe até uma mensagem aqui gravada pelo Meira. Ele gravou uma mensagem comentando o seguinte: vinagre não tem nenhuma propriedade de combate ao vírus. A concentração do ácido acético no vinagre é extremamente pequena. Aí você fala assim, e o ácido acético? Não, o ácido acético glacial, ninguém vai... Eu não vou passar na mão o ácido acético glacial. Primeiro, porque ele é extremamente irritante, agressivo com as mucosas. Então, é uma lenda, é uma fake news que só vem a prejudicar. Você tem pessoas que têm maldade no coração e começam a propagar esse tipo de desinformação. Sandro, a informação gera ação, a desinformação gera a conformação, o erro. Então, por favor, cheguem em sites confiáveis, Anvisa. As receitas caseiras também, pessoal. Isso. Tá? A Mariana é farmacêutica, né? Não funciona. E uma informação importante é que o álcool 65 a 70%, ele é mais eficiente, né, no combate aos micro-organismos que o álcool anidro. Então, quando vocês forem comprar, né, procurem justamente o álcool 70%, o álcool 65%. Não encontrou? Lava a mão com água e sabão, né? É a melhor medida que a gente tem que tomar agora, nesse momento, né? Como o Tonão comentou aqui, é uma medida de higiene que já deveria ser praticada, né? Mas agora é o momento, talvez, da sociedade aprender a lavar as mãos, né? Se a gente lavasse com mais frequência, com certeza muitas doenças aí elas seriam evitadas, né? E a questão do álcool, né? Peço que as pessoas não estoquem, gente, álcool em gel em casa, porque a sua probabilidade de ficar doente é maior, porque tem outro que vai estar com álcool em gel em falta. Então, se ele está em falta e não pode se higienizar de maneira adequada, ele vai se contaminar e vai, né, carregar esse vírus. E você aí, talvez, que está com 50 litros de álcool em gel em casa, né, pode aí se contaminar de qualquer forma. Então, sejamos solidários nesse momento, né? Vamos ser conscientes e comprar aí o necessário, que a gente precisa realmente, só o que a gente vai usar nesse momento. O álcool gel, ele não é um escudo protetor, não é.
As pessoas pensam que o álcool gel é escudo protetor. A máscara, então, a máscara dá aquela pseudo sensação de Proteção. Você está, você passando o álcool gel, não é isso, não adianta nada. Se a concentração de pessoas infectadas for grande, você pode estar, inclusive, acho que a única coisa que vai te proteger, acho que nem assim é aquele equipamento de uso hospitalar com face shield, não sei como é que é o nome, tipo um escudo, né? O escudo, né? O face shield transparente, com luvas nitrílicas. Então não adianta, não vai ser o alquinho gel que você vai passar na mão e aquela máscarazinha que você está usando que vai impedir. E outra coisa, recentemente eu vi membros do governo aí, pessoas andando com máscara na rua sem a devida necessidade. Os especialistas informam e conclamam a população para que não use a máscara se você não tem os sintomas da Covid-19. Só deve usar a máscara quem já está com o sintoma da Covid-19. A máscara serve, aqui no Brasil, em qualquer outro país do mundo que você vê pessoas usando máscara, aquela máscara serve para proteger as outras pessoas quando você está com suspeita de contaminação. A pessoa que é saudável, a pessoa que não tem nenhum risco, eu comentei, inclusive, o próprio Sinésio ontem, né, com o Carlos, a própria máscara em si, você respirando, até usei o termo comum aqui, que as pessoas, a gente fica fungando a máscara, você vai umedecer a máscara. O vírus, ao tocar na sua máscara, ao atingir a sua máscara, aquela umidade vai favorecer, inclusive, a entrada do vírus nas suas vias respiratórias. Ou seja, você vai fazer um cultivo de vírus e de bactéria naquela umidade que fica próximo à sua boca, próximo ao seu nariz, e aí aquilo ali, em vez de ajudar, piora. Então só use a máscara se for realmente você for uma pessoa de bom coração e que não queira passar o que você tem para o seu vizinho. É só para isso que serve a máscara. Eu achei aquele uso ali espetacular ali, pelo menos é um ponto de vista meu, sabe? É uma lição de como não usar a máscara. É uma lição de como não usar a máscara. Eu tive a oportunidade de ir a 2 lojas em Alfenas, e os atendentes estão de máscara, tá muito engraçado. Não, aí, ou seja, o atendente está sujeito a pegar aí uma doença, inclusive não é só coronavírus não, tem outros focos aí. Pra gente estar falando de coronavírus, mas na verdade todos os outros patógenos que existem no mundo continuam atuando aí. Eles não pararam de trabalhar. Continua, ou seja, não há aquela história, não, pessoal, vamos aqui dar um tempo aí, ficar de quarentena enquanto o Covid vai... Não, é assim, é bom deixar claro, né, que pânico, gente, o pânico ele só atrapalha. Então, assim, em muitos casos, os lojistas, comerciantes, eles acham que eles estão protegendo os clientes ou protegendo os funcionários, né, e acabam aí tomando medidas precipitadas e equivocadas. Então, sigam as instruções, né, do Ministério da Saúde, da OMS. Aqui na rádio mesmo, os profissionais que estão vindo aqui dar entrevista estão orientando nesse sentido, né? E se cada um fizer a sua parte de forma adequada, ficaremos bem, se Deus quiser, né? Todos o Carlos e depois o próprio Sinésio, eles repetiram aqui. Nesses momentos, há 2 pandemias. A pandemia propriamente dita da doença e a outra pandemia que é a pandemia do pânico. Talvez a do pânico pode até matar muito mais do que a pandemia da doença. E só para concluir, para a gente tocar aqui a música da Simone, O Amanhã, é uma música que eu selecionei para esse momento, sabe? Coloca aquela do Castelo Rá-Tim-Bum, uma mão lava a outra. Legal. Então, mas aí o que acontece? O pânico é terrível. E nesse momento de quarentena, eu fiz uma leitura aqui de vários periódicos, de vários jornais aqui, e que pede-se que a pessoa que fique de quarentena, fique em casa, que tenha condições de ficar realmente em casa, que fique quieto, não vá subir no telhado, não vá subir em escada, não vá mexer no carro, colocar um macaco no carro para mexer no motor do carro. Ou seja, não se coloque
numa situação onde você possa sofrer um acidente. Já imaginou nesse momento de pandemia, onde os hospitais estão sobrecarregados, chegar uma pessoa com a perna quebrada, com o pé quebrado? Você vai pegar um carro, vou visitar meu parente em Campos Gerais, qual é o risco de você sofrer um acidente? Você vai estar descoberto. Isso eu posso falar. Se a pandemia realmente, nos próximos dias, ela ficar muito acentuada, você vai ficar descoberto. Fique quietinho, você que tem problema de saúde. Nessa hora, vamos deixar assim, coloque na cabeça que o sistema de saúde ele vai estar entretido com a pandemia de coronavírus. Ou seja, esses casos podem ser, dependendo do pé quebrado, uma bacia quebrada, alguma coisa, vira até um caso secundário. E é triste falar, Sandro, mas na Itália, por exemplo, já está acontecendo isso. Os caras já estão deixando determinados acidentes, mesmo entre aspas graves, como caso secundário. Eles já cogitaram de deixar, aliás, não cogitaram não, já foi confirmado. Pacientes acima de 80 anos, eles já não estão mais tratando. Ou seja, eles estão baixando o sarrafo, ou seja, 70 anos. Se o negócio apertar, eles abaixam para 70. Isso aí vai ficar, muitos profissionais de saúde vão ficar assim, praticamente chocados, com muito problema psicológico, porque tiveram que tomar essa dura decisão. Mas vamos colocar aqui uma música divertida, então, aqui é a música do Amanhã, com Simone. Muito bem, estamos de volta, quinta-feira, 19 de março de 2020. Estamos recebendo aqui com prazer o professor Sandro Amadeu Cerveira, reitor da Universidade Federal de Alfenas. E como eu tinha mencionado em alguns blocos anteriores, o professor Sandro, além de reitor da Unifal, ele é um professor de ciências políticas. E nós gostaríamos agora de explorar esse seu conhecimento na parte de ciência política. Então eu gostaria que você tirasse agora o chapeuzinho de reitor, né? E encarnasse agora o nosso querido professor Sandro Amadeu Cerveira, e nós vamos explorar alguns conceitos aí da parte social. E eu começo... pode falar? Não, à disposição, né? Vamos conversar. Lembrar que eu não sou especialista em todas as áreas da ciência política, então algumas eu posso contribuir mais e outras menos, né? Então, tá bom. A parte social, vamos entrar um pouco na parte social. Nos Estados Unidos, o Obama, ele queria, inclusive, introduzir aí um plano de saúde universal para a população americana, conhecido até como Obamacare, não tão similar ao SUS, porque o SUS ele é bem universal mesmo. O que ele queria é começar, talvez, jogar a bola, dar um pontapé inicial para que aquela semente que ele colocou lá para germinar, que se transformasse no caso do SUS. Por exemplo, nos Estados Unidos, a saúde ela não é gratuita para todos, né? Por exemplo, quem assistiu o filme Breaking Bad? Filme não, um episódio, uma série Breaking Bad. O Walter White, ele era um professor de química, como nós, né, Mariana? Sim. E ele, professor de primário, né? Secundarista, né? Pelo que eu estou entendendo no episódio. High school. Na high school. E ele desenvolveu o câncer. E ele, como professor secundarista, ele não tinha condições de custear o seu tratamento, né? Porque é um tratamento caro, necessita de milhares de dólares. Inclusive você fica sabendo de campanhas que os alunos fazem para arrecadar dinheiro para uma cirurgia do professor, porque eles gostam do professor, o professor precisa da cirurgia A, B. E o que acontece? O Walter White, a história, não vou fazer o spot aqui, mas a história toda reside no fato que ele estava precisando, desesperado, e ele acabou migrando para o lado negativo, né? Ou seja, ele foi produzir metanfetamina, né? Inclusive alguns ministros aí, acho que são fãs dessa série, né? Então, que produz metanfetamina para vender. Muito fácil, né? E aí eu gostaria que você comentasse, né? Inclusive recentemente numa mesa redonda do Drauzio Varela, aquele
Roda Viva, o Drauzio Varela, foi um grande defensor do SUS. Qual que é a importância do SUS, Sandro, nesse momento agora de pandemia? Compare com os Estados Unidos, assim, ou seja, será que os americanos... Acho que vai chegar um momento que o americano vai, nem que seja algo assim, um sistema universal de saúde provisório, pelo menos nesse momento de pandemia. O que você acha disso? Fala um pouco pra gente, Sandro. Então, esse é um tema extremamente importante. Como a gente comentou um pouco mais cedo, assim, a gente não percebe as coisas que estão construídas, porque socialmente, e o Estado é uma delas, porque às vezes nós naturalizamos. Então, o fato de que nós já temos há um bom tempo no Brasil um sistema único de saúde que tem seus defeitos, ninguém nega isso, tem seus limites, mas que é um sistema de saúde que é considerado extremamente interessante e eficiente no mundo afora, como nós não percebemos, nós estamos imersos nele, né? Eu lembrar um exemplo aqui, eu tenho um amigo que é motorista de ônibus, um senhor já com uma idade avançada, uma certa idade, né? Mas já na categoria idoso, e teve a necessidade de fazer um transplante de coração. E ele fez, ele está vivo, a gente continua encontrando e continua vivendo a vida dele. O custo de um transplante de coração é um negócio altíssimo. E a família dele não precisou vender a casa, não precisou fazer um carro, não precisou fazer vaquinha para conseguir garantir o transplante para salvar a vida dele. Meu pai Todos os tem cirurgia cardíaca, 2 cirurgias cardíacas. Um custo da cirurgia cardíaca nos Estados Unidos traduzido para real, $100 mil. Talvez assim, $200 mil, ou seja, o preço de uma casa. Sim, e a gente não pensa nisso porque isso está operando, isso está atuando no nosso dia a dia. Aí pensando então, né, já que você pediu para botar o chapéu de cientista político, quando a gente pensa no Estado e numa sociedade com a presença do Estado, existem 2 caminhos principais que um país, uma nação contemporânea pode escolher. Ele pode escolher um caminho onde a nação e as riquezas dessa nação serão pensadas com vistas a garantir o bem-estar do maior número possível de pessoas, e aí você vai garantir serviços essenciais para a população e procurar que essa renda seja bem distribuída, ou você vai apostar no caminho da coisa individual. Qual é o problema do caminho individual ou individualista? É de que ele aparentemente é melhor. Ele parece que ele aposta, ele valoriza mais a ação individual, ele parece que valoriza mais a dimensão meritocrática, mas para que a gente possa entender o quanto que isso é falacioso, nós precisamos olhar o quadro geral. Então, mesmo para o desenvolvimento da ação individual e meritocrática, você precisa ter certas condições para poder operar, né? Então, deixa eu dar um exemplo. O aluno pode ser um aluno de Alfena, de Varginha, de Poços, o aluno brasileiro, ele pode ser extremamente estudioso, extremamente inteligente. Mas se não houver universidades, se não houver universidades públicas, esse mérito dele não tem nenhuma serventia. Porque ele não vai sozinho, a família dele, criar uma universidade. Então você precisa, até para que você possa ter o sucesso pessoal de passar numa universidade pública, ou mesmo de cursar uma universidade privada, e aí eu quero inclusive destacar que inclusive os sistemas de saúde privados e as universidades ditas privadas recebem sistemática e continuamente recursos públicos através de uma série de mecanismos. E no caso dos planos de saúde, agora inclusive está em discussão, no caso brasileiro, de como eles devem devolver para o sistema de saúde aqueles atendimentos que não foram feitos por eles quando deveriam ter sido feitos, porque o Sistema Único de Saúde acabou contemplando aquelas pessoas. Então, você ter saúde pública gratuita, você ter educação pública gratuita, é uma questão absolutamente essencial para a saúde da nação como um todo. E aí, do ponto de vista econômico, a economia não é a minha especialidade, mas é importante lembrar que, inclusive, os clássicos do chamado liberalismo, Adam Smith, por exemplo, Adam Smith tinha clareza
de que a iniciativa privada é muito importante, a busca do lucro, isso vai fazer a economia funcionar. Mas ele dizia que tem duas coisas que não tem como dar lucro: saúde e educação. A gente poderia acrescentar segurança, mas ele não pensou nesse quesito, até onde eu sei. Mas essas coisas, a saúde é muito cara. Ela é, individualmente falando, ela é deficitária. A educação custa muito, ciência, né? Nós somos aqui todos ligados à área da ciência, da produção científica. A gente sabe que o investimento científico, ele custa décadas de pesquisa. Você não chega numa vacina com 2, 3 dias. Mesmo, vamos supor, no caso desse, agora nós estamos vivendo o coronavírus, em um mês, de repente daqui a um mês a gente tem uma vacina viável funcionando. Vamos imaginar que aconteça isso, é improvável. Mas existe uma infraestrutura já criada para isso. Você tem décadas de pesquisa que estão por trás, né? Ali é só a pontinha do iceberg. Você tem metodologia, você tem instituições, você tem reagentes, você tem protocolos. Pesquisa de base. Pesquisa de base que sem ela simplesmente não existe. Nós, seres humanos, somos uns bichos muito interessantes. Eu acho que é a nossa maior força e a nossa maior potência. Nós nascemos absolutamente imbecis. Nós não sabemos coisa nenhuma. Quando um cavalinho nasce, ele já começa a andar, já sabe comer, já sabe mamar, já sabe ser um cavalinho. Nós precisamos aprender a ser humanos. O nosso HD, quando a gente nasce, ele está praticamente vazio. E a humanidade precisa, a cada geração, pegar todo o conhecimento que foi construído nas gerações anteriores e colocar na cabeça dos novos humaninhos que estão ali. Sem educação, portanto, não existe humanidade. E a saúde dos seres humanos, ela passa e aí, esse momento do vírus, ele está mostrando para nós, né, da epidemia do coronavírus, está mostrando para nós uma coisa muito importante. Saúde é uma coisa sistêmica. Aquilo que a gente está falando, não adianta nós aqui termos responsabilidade se os nossos amigos mais jovens e as outras pessoas da nossa cidade, do nosso país, não tiverem responsabilidade. Não adianta o nosso idoso ficar em casa bonitinho, bem cuidado, se o neto dele vai para a balada e chega em casa e contamina. Tudo é sistêmico, tudo é integrado. E os seres humanos têm dificuldade para compreender individualmente os processos que são socialmente integrados. Eu sei que estou usando um pouco de linguagem técnica das ciências sociais, mas deixa eu tentar usar um exemplo para mostrar isso. Existe uma coisa na sociedade que é chamado de efeito perverso. Os indivíduos, cada um isoladamente, ao buscar os seus objetivos, eles tendem a se atrapalhar. Então, por exemplo, nós queremos, pensa uma grande cidade, todo mundo quer sair do trabalho e chegar em casa no menor tempo possível. Se cada um puder fazer do jeito que quiser, como quiser, do jeito que bem entender, o que vai acontecer? Vai acontecer que todo mundo vai correr, vai bater e todo mundo vai demorar mais tempo para chegar em casa. Então, por isso você tem semáforo, por isso você tem leis relativas à velocidade. Só que compreender a importância de ir mais devagar, parar naquele cruzamento, é algo que individualmente é difícil da gente perceber. Então, por isso, os seres humanos inventaram já faz muito tempo, algumas pessoas odeiam a palavra Estado, governo e tal, vamos chamar de poder público, poder coletivo. Os seres humanos inventaram um poder coletivo que é capaz de olhar para o conjunto e dizer, olha, nesse cruzamento aqui nós precisamos colocar um semáforo, porque se todo mundo passar correndo aqui e passar correndo na transversal, vai acontecer muitos acidentes, vai morrer gente. Quem está passando, dirigindo naquele lugar, não tem como perceber, porque ele não enxerga o outro carro que está vindo. Mas quem está estudando o trânsito, né, e pensando a partir do poder público, isso vale para a ciência, isso vale para a educação. Quando a gente fala de educação pública, quando a gente fala de saúde pública, nós estamos falando disso. A questão, por exemplo, nós estamos agora, um dos motivos do pânico em relação ao coronavírus é porque ainda não existe uma vacina. Mas se nós pensarmos as outras doenças tão ou mais letais que a Covid-19, nós vamos lembrar que no Brasil, uma boa parte delas já são história para nós. Por que elas são história? Porque o poder público, num determinado momento, entendeu que precisava fazer uma vacinação em massa
para que as pessoas, na sua interação social individual, não contraíssem aquela doença e viessem a morrer em números exorbitantes. Não sei se não é o caso da Mariana. Mas o problema, Sandra, é que agora tem gente que é anti-vacina. Tem Pessoas que propagam ideias mirabolantes que eu achava que... Sério, em 2010, se eu tivesse pegado uma cápsula do tempo e aparecesse aqui em 2020, eu ia achar um absurdo que ainda tem gente que acha que a Terra é plana. Tem gente que ainda acha que não precisa tomar vacina. O caso da varíola mesmo, ou seja, a varíola é algo que já foi erradicado, né, por vacina. Porém, fala... A poliomielite, né? Até pouco polio. tempo a gente não tinha casos. E aí, por causa desse movimento anti-vacina, né? As pessoas estão deixando de se vacinar e casos estão surgindo. O próprio sarampo, né? Então... nós sabemos que as fake news sempre existiram. Winston Churchill, na Segunda Guerra Mundial, ele disse uma frase interessante, falou: nesse mar de mentira, o problema é que 50% são verdadeiras. Então já existia desinformação. A desinformação ainda é usada para a conformação da população, como uma maneira de você... Eu vou colocar o termo aqui, para controlar o gado, tá bom? Não é isso? Eu acho que tem uma coisa sobre as vacinas que é importante a gente dizer, que pelo menos é a minha percepção. O movimento anti-vacina, eu até concordo com vocês que ele contribuiu com isso, porque ele cria uma ideia de desconfiança em relação às instituições. Mas eu tenho desconfiança que tem um outro efeito, que vocês mencionaram aqui no caso do que nós estamos fazendo. Se tudo que nós estamos fazendo, afastamento social, lavar as mãos, tomar os cuidados com a saúde, com a proteção, se tudo isso for bem feito, não vai acontecer nada. E se não acontecer nada, as pessoas vão poder olhar retrospectivamente e dizer: olha que esse cara era uns doidos lá, fizeram tudo isso e não aconteceu nada. Não aconteceu porque nós Justamente fizemos. por isso. As vacinas dessas doenças pandêmicas até, eu tenho uma desconfiança que tem uma dimensão de efeito perverso. Quando eu era criança, eu tinha muitos colegas, muitos casos, assim, era muito fácil você encontrar uma pessoa, uma criança que estava sofrendo ou com meningite ou com paralisia infantil, e as campanhas de vacinação mobilizavam as pessoas. Essas campanhas foram muito eficientes. Então você passou, como você bem disse, passou a não ter casos. No momento que você passou a não ter casos, alguém pode dizer assim: mas, gente, bobagem isso aí, por que eu vou me vacinar para paralisia infantil? Então, não tem essa doença, mas não tem por causa da vacina. Exato. Quer ver exemplo clássico? A AIDS. A nossa geração, por exemplo, nossa, Cazuza ficou pele e osso. Chocava, os nossos ídolos morreram não de overdose, muitos deles morreram de AIDS. E o Brasil é exemplar na questão da AIDS, também falando aqui de saúde pública, né? Ele é exemplar medicamento gratuito, né? Para a questão do tratamento pelo SUS, com que faz com que você tenha uma menor qualidade de vida para a pessoa que está contaminada, e essa pessoa, o processo de contaminação seja menor. E as campanhas, né, do uso da camisinha, inclusive, isso é muito importante lembrar, né? Do mesmo jeito que é importante lavar a mão, usar o álcool gel para não se contaminar com o coronavírus, é muito importante, né, quando a gente estiver na interação sexual, usar o preservativo, porque nós estamos tendo, assim como vocês mencionaram a questão do sarampo, nós estamos tendo o aumento dos casos de sífilis, o aumento de contaminação entre jovens por conta do próprio HIV e outras doenças, né, outras infecções sexualmente transmissíveis. E aí tem a ver muito com isso que a sociologia nos ajuda a entender, que como o indivíduo não consegue isoladamente entender o todo, o poder público, né, e as instituições que pensam o coletivo, que é o caso da ciência, das ciências sociais, elas são muito importantes. Alguém brincou outro dia assim: é muito fácil brincar que a Terra é plana, ficar fazendo videozinho dizendo que a NASA é uma conspiração e tal, mas na hora de enfrentar uma doença grave, a hora de enfrentar uma pandemia, nós precisamos de cientistas, nós precisamos de ciência hard, nós precisamos de bom... E eu diria, no campo das ciências sociais, nós precisamos de respeito a essas áreas, porque são essas áreas que vão nos ajudar a pensar os processos de interação social. Quem descobriu que o HIV não era uma bactéria, que era provavelmente um vírus, quem levantou essa hipótese foi um antropólogo, porque ele começou a rastrear o processo de contaminação.
Então, as ciências sociais, elas nos ajudam a olhar para e aí a ciência política, a antropologia e a sociologia, e essas ciências precisam ser respeitadas. Né? Você não vira químico, alguém brincou outro dia, quer fazer álcool gel? Né? Outro dia eu vi, quer fazer álcool gel? A receita, faça um curso de química, compre os insumos, assuma um laboratório e faça álcool gel. Assim, quer fazer ciência política, quer fazer análise política, faça um curso de ciências sociais, estude, não precisa ser necessariamente um curso, mas estude ciências sociais. Não é com post de Facebook que a gente vai fazer isso. Porque essa ideia de que tudo é fantasia, inclusive as ciências da natureza, ela vai nos levar, ela está nos levando a mais mortes, a mais destruição, a mais tristeza, porque elas estão fazendo com que as pessoas abram mão da proteção que essas áreas do conhecimento podem nos dar. Do mesmo jeito que a gente precisa das ciências da natureza, e da química, da física, da biologia, da medicina, para nos ajudar a não ser irresponsável, não ser criminoso de deixar de vacinar e deixar de tomar as medidas adequadas, nós precisamos, por exemplo, da história para que a sociedade lembre daquilo que às vezes quer esquecer, de que nós tivemos o nazismo, que nós tivemos o fascismo, que nós tivemos queima de livros. O primeiro ataque que esses fascistas fazem é contra a educação. Então, os regimes totalitários, porque se nós esquecermos, como nós somos os seres que nascem zerados cada vez, né? Se nós zerado, né? a gente pode ter a ilusão de que aquilo é uma fantasia, nós vamos repetir essas coisas, ou, na verdade, repetir não é nem adequado, nós podemos produzir coisas ainda piores. Potencializar, né? Sandro, palco aqui, desculpa. Uma coisa interessante, né? Eu sempre, às vezes, eu conversando com a Cláudia, com as pessoas ao meu redor, discussões proveitosas na universidade, eu sempre comento, né? A pessoa critica polícia militar, critica a segurança, critica isso, critica aquilo, vai lá no YouTube e fala um monte de coisa. Na hora que precisa, não vai chamar o Batman. Na hora que precisa, a pessoa critica o sistema de saúde, critica a vacina, dá uma coisinha, uma dor no pé, alguma coisa, quebra o braço, vai ligar para onde? Vai ligar para o SAMU? Vai nos hospitais? Pessoas que ficam, mas esse chazinho aqui é bom, isso aqui faz bem para isso aqui faz bem para aquilo. Ou seja, aquilo, e vai, toma, passa mal, tudo vai aonde? Cai na medicina tradicional. Esses artistas famosos aí, pessoas que até inclusive criticam a ciência, depois querem chegar lá no hospital Albert Einstein, ou qualquer outro sírio-libanês, quer fazer uma cirurgia especial. Ou seja, as pessoas têm que imaginar que para desenvolver essa cirurgia, para desenvolver essa metodologia, para desenvolver os fármacos necessários para que não tenha rejeição, para que não, ou seja, para que dê toda a condição de praticar aquela cirurgia, aquilo ali veio de uma pesquisa básica, pesquisa aplicada. Então, o que eu vejo isso, a pessoa chega a ser incoerente, Sandro. A pessoa chega e fala, não sei o que, não precisa disso, tá? Critica, xinga, esculhamba com a universidade, esculhamba com os institutos de pesquisa, mas na hora H, chega lá no Sírio, opa, vou morrer aqui, ó. Como é que eu faço? Aí, a bondade, né, da sociedade, não é a bondade, mas é uma hipocrisia da sociedade nesse caso, né, Sandro? A gente precisa valorizar os nossos cientistas, né, de todas as áreas. Nós precisamos valorizar o conhecimento científico. E tem uma razão para isso, não é porque nós, essa ideia, essa fantasia de que existe uma conspiração global, ela é muito perigosa, porque ela joga no lixo uma coisa que é disso que nós estamos falando. Por que a ciência, em todas as suas dimensões, ela é uma forma muito potente, muito confiável de conhecimento? Uma das razões, os metodólogos da ciência apontam isso, é porque, primeiro, ela é o acúmulo do conhecimento dos seres humanos ao longo do tempo. Então, assim, o mundo não começou conosco. Vocês não fazem química, eu não faço ciências sociais, né? Você não faz a pesquisa e os estudos da sua área a partir do zero.
né? Você começa o seu estudo, como já dizia o pensador aí, nos ombros de gigantes. Então, o mundo não começou conosco. A ciência tem mecanismos e tem ferramentas para garantir o acúmulo e a reprodução do conhecimento acumulado. Segunda coisa, a escola do conhecimento é acabado? Não. Ele tem uma outra ferramenta que é muito importante, que distingue do senso comum, mesmo do conhecimento religioso e de outras formas de conhecimento que nós seres humanos desenvolvemos, que é o fato de que o nosso conhecimento ele está sempre em xeque. Em que sentido? Não por qualquer opinião, mas porque você tem um outro cientista que está pesquisando a mesma coisa que você e que está usando as mesmas ferramentas, os mesmos métodos e dentro das regras do jogo dizer que essa forma de conhecer, esse conhecimento, essa informação que você tinha, ela foi superada. Mas não é pelo senso comum, não é porque alguém lá disse ou porque alguém tem... Não é opinião. Você tem uma regra do jogo. O Rubem Alves, um livrinho muito famoso que ele tinha de metodologia científica, ele dizia o seguinte: existem muitas maneiras de conhecer e todas elas têm seu valor. Entretanto, a ciência tem o seu jeito próprio, e se você quiser disputar sobre o conhecimento científico, você tem que entrar no jogo, vestir a camisa, botar as chuteiras certas, jogar de acordo com as regras, para que o seu conhecimento seja válido. É isso que faz com que esse conhecimento esteja sempre em xeque e esteja constantemente produzindo conhecimento de qualidade. E é um princípio de milhares de anos, né? Isso começou lá na Grécia Antiga, com a escolástica, né? Isso. Então, assim, a ciência, desde já, muito antigamente, ela funciona dessa maneira. Exato, se a gente tem essa maneira né, desde os filósofos gregos e outras formas, no Oriente você também tinha, né? Mas essa ideia de que alguns dizem que é inclusive um princípio liberal, que é a ideia da disputa. Eu tenho certeza que quando vocês vão num congresso de química, tem debates sobre as questões relativas ao conhecimento da química. Mas isso é feito usando as ferramentas desse campo. Eu não posso chegar lá e dizer assim, porque politicamente essa ideia é uma ideia da química lá, não me agrada, eu posso... Não posso. O Rubem Alves brincava assim, você está jogando futebol, você está jogando futebol. Aí você não pode pegar a bola com a mão, a menos que você seja o goleiro, ou você vai cobrar o lateral. Agora, se você estiver jogando vôlei, você não pode usar o pé, você vai usar a mão, porque você... Né? Então, mas eu quero jogar vôlei com os pés. Beleza, esse é outro jogo, chama futevôlei. Então, assim, cada campo do conhecimento tem suas regras, tem seu jeito. É igual tem seus pares, né? Não, você perde a própria credibilidade, você não tem segurança naquela informação. Você não tem segurança naquilo. E nós estamos falando de segurança para a vida. Só para exemplificar para os nossos ouvintes, de vez em quando passa esta videocassetada do Faustão, que ilustra bem o que nós estamos falando. Nós temos aí uma ave, e ela, ao observar que pessoas quando jogam pão para os peixes, né, pedacinhos de pão, ela verificou que ela tem uma inteligência um pouquinho superior das outras. Então ela verificou que se ela pegar aquele pãozinho, chacoalhar, o peixe vem e ela vai e pega o peixe. Ou seja, ela aprendeu a pescar. Infelizmente, Santo, esse conhecimento vai morrer com essa garça. Por quê? Porque ela não tem o dom que Deus nos deu de passar esse conhecimento à frente. É igual você falou, o nosso HD é um HD zerado. Ninguém nasceu sabendo. Nós não temos determinados dons que outros animais têm para já, como se fosse uma lagartixa, ela saiu do ovo, ela já sai correndo, ela já tem aquele instinto de sobrevivência. Nós não temos isso. A criança praticamente é o ser mais né? Ignorante. Mais ignorante que tem, né? No sentido que ele ignora, né? Assim, ele ignora tudo, ele precisa conhecer tudo. Né? E para continuar, vamos tocar uma musiquinha aqui, depois eu vou fazer uma pergunta de a parte social também. Tá bom, beleza. Vamos tocar uma música do Nando Reis e da Andréa Martins, a música dos Seus Olhos.